Olá pessoal, meu nome é Thiago Norato e hoje eu venho lhes apresentar o curso que eu estou colocando numa série de plataformas na internet à venda que se chama A Arte da Leitura, Técnicas para o seu Aprimoramento. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência, das estatísticas relacionadas à leitura que nós temos no Brasil, vou trazer a sinopse do curso, tá? E do que o meu curso não trata. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Então, meu nome é Thiago Norato, eu sou advogado, psicanalista, resenhista e professor de História da Filosofia, Mitologia, Literatura e Psicanálise na Escola Britânica de Psicanálise. Aí tem um site, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Bom, então agora vamos falar um pouquinho das estatísticas brasileiras relacionadas à leitura. Vamos lá. No Brasil, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar. Site do UOL. CNN, interpretação de texto, um dos maiores problemas de estudantes brasileiros. G1, Brasil está estagnado há 10 anos no nível básico de leitura e compreensão de textos, aponta PISA 2018. O último é justamente do portal do MEC, da educação, tá? PISA 2018 revela baixo desempenho escolar em leitura, matemática e ciências no Brasil. Percebam que essas estatísticas elas estão relacionadas a um período anterior à pandemia. Imaginem após a pandemia, né? Como provavelmente esse nível ainda terá piorado. Então, o meu curso visa justamente ensinar aquelas pessoas que já possuem a leitura elementar, que é aquele tipo de leitura que está relacionado a entender pelo menos os signos das palavras, né? E aí nós aprofundarmos através da leitura inspecional e da leitura analítica, tá? Que é o cerne, digamos assim, do meu curso, bem como a leitura imaginativa. Então, ele é baseado justamente nos estudos do Mortimer Adler, tá? Que é um intelectual americano que desenvolveu uma série de estudos relacionados à educação, possui também vários livros relacionados à leitura, ao falar, à filosofia, enfim, e também desenvolveu um trabalho com a Miriam Joseph no livro O Trivium, cuja tradução nós temos aqui no Brasil. O Emile Faguet, que tem um livro justamente sobre leitura, e Padre Antonin Gilbert Sertillanges, que tem um livro chamado A Vida Intelectual. Além disso, eu vou utilizar a minha experiência profissional como advogado, professor e resenhista, tá? Bom, é muito comum, por exemplo, que as pessoas cheguem a mim e digam assim: Thiago, fui ler Fausto do Goethe, não consegui entender. Fui tentar ler a Ilíada, não consegui. Ou parei no meio da leitura porque eu não consegui entender do que se estava falando. No meu curso, nós vamos tratar especialmente disso, no que se refere à parte da leitura imaginativa, tá? Mas vamos lá ao índice do curso, que eu vou falar do esquema geral dele, tá bom? Então vamos lá. Nós teremos uma introdução e dela eu falarei sobre o processo histórico. Quem são os principais intelectuais que trataram da arte da leitura, tá? O que eles diziam rapidamente, é claro, aqui trata-se de uma introdução. Nós vamos falar sobre os estilos literários, sobre a circularidade que existe nos estilos literários e seus níveis de credibilidade. Então, ali nesse tópico nós vamos falar sobre a poesia, prosa, se a linguagem está tratando no nível poético, se retórico, dialético, lógico, essa escada, né, esses níveis de credibilidade, se um livro, identificar num livro, por exemplo, se a linguagem ali está nesse nível imaginativo poético, né, da ficção, ou se o autor também está usando um pouco de retórica, ou se isso tudo está misturado nesse texto, observar, né, o que o autor está trazendo no seu texto. Eu vou falar dos níveis de leitura, né, do elementar, inspecional, analítico e sintópico. O meu curso tem foco nesses 3 primeiros livros. Nós vamos falar do sintópico, mas nós não vamos aprofundar agora esse nível,
Mas a leitura analítica já é chamada leitura plena e completa, tá bom? Então, ali na leitura inspecional, nós vamos tratar de radiografar um livro. Como que nós fazemos essa radiografia, né, de um livro? Descobrindo qual livro devo ler, perguntas a serem feitas ao livro, dicas para a marcação de um livro. O meu curso é bem ilustrativo, né? Nas gravações eu estou ali mostrando, por exemplo, como são as marcações que eu utilizo, como eu sublinho um livro, e lá eu vou trazer uma série de dicas que você pode usar todas ou aquela que calhar melhor para você, né? Vou falar da leitura analítica, as regras da leitura analítica, descobrindo qual tipo de livro você tem em mãos, a leitura plena, né, que é chamada, então, ou completa leitura analítica, e aí nós vamos falar da leitura imaginativa. Quais as regras que nós já aprendemos lá no início, né, na inspecional e na analítica, que podem ser utilizadas na leitura imaginativa. As regras aplicáveis à leitura imaginativa. A linguagem dos livros de não ficção e das obras de ficção, tá? É bom, eu vou fazer uma explicação um pouco mais profunda no curso, é claro, fazendo essa diferenciação, percebendo, por exemplo, na leitura imaginativa, qual a experiência que o autor está querendo me passar. Então, por exemplo, na leitura analítica, ou até mesmo na inspecional, eu atuo num processo ativo de descobrir, principalmente se o livro é não ficção, eu tenho que tentar descobrir qual é o argumento do autor, descobrir a unidade da obra. O que ele está querendo me convencer, o que ele está querendo me ensinar, o que não é o foco da leitura imaginativa. A gente pode aprender um pouco com a leitura imaginativa, mas o foco dela não é nos ensinar a fazer, por exemplo, alguma coisa, como nos livros práticos. Então, e às vezes, por exemplo, a leitura imaginativa, ela nos remete a uma série de outras experiências. Em um determinado ponto lá do curso, eu estou trazendo uma citação, por exemplo, do Thomas Mann, ali da sua obra A Morte em Veneza. E ali, o Thomas Mann, na escrita da obra, está fazendo uma espécie de releitura ou uma paráfrase do diálogo Fedro, né, de Platão. Então, se eu ler, por exemplo, o Thomas Mann, A Morte em Veneza, e chegar naquela parte, pode ser que eu consiga entender a nível elementar, né, a leitura, porque eu consigo dominar e ler as palavras e encontrar os seus significados. Porém, eu não consigo passar pela experiência que o autor quer me transmitir. Por quê? Porque ele faz referência a Platão. Então, eu vou ler e vou ficar talvez me perguntando quem é Fedro, né? Do que ele está falando. E ali ele está fazendo essa remissão ao diálogo Fedro de Platão, cujo um dos temas desse diálogo é justamente o amor. Né? Ele trata de outros assuntos, mas na parte final do diálogo, mas essa primeira parte ele vai tratar do amor. Então, a leitura imaginativa, ela me evoca uma série de experiências, né? Uma série de vivências interiores, o que é diferente quando a obra não é de ficção. Então, é bom que a gente faça essa diferenciação e aprenda aí a abandonar-se ao livro. A leitura imaginativa, nós nos abandonamos a ela, nós deixamos que o autor nos leve pela mão e passamos pela experiência que ele quer nos transmitir. O que não acontece num livro de não ficção, por exemplo, num livro técnico, né? Às vezes o autor está querendo me ensinar a tocar violão. Então, ele não quer me passar uma experiência interior, ele quer me ensinar a fazer alguma coisa, que é justamente o fundamento dos livros práticos, tá? Então, na parte final, eu vou trazer dicas rápidas de leitura de obras, do hábito da leitura, né? A leitura de poesia, a leitura de peças de teatro e a leitura de um livro prático, tá? Por exemplo, o nosso curso é um curso prático, ele vai te ensinar a fazer alguma coisa. Então, para que você concorde, digamos assim, com o meu curso, eu preciso de usar um pouco de retórica, ou seja, eu preciso de te convencer que o meu método pode te auxiliar na leitura dos livros.
pode aprofundar o nível que você já possui, né? Enfim, essa é a estrutura geral do meu curso. Agora nós temos umas observações importantes. O meu curso não visa o ensino da gramática da língua portuguesa, tá? Não mostro regras, esse tipo de coisa. Não vou te falar o que é um adjetivo, o que é um substantivo, ou regras para a utilização do artigo, do pronome. Não é isso. São técnicas de leitura, tá? E não se trata de curso de leitura dinâmica. Também aqui eu não trabalharei com uma leitura dinâmica, tá? Eu viso justamente lá na leitura inspecional, nós vamos aprender justamente a radiografar um livro, mas não se trata de leitura dinâmica. Na leitura inspecional, nós queremos fazer uma leitura considerando um tempo limitado, tá? Mas não se trata de leitura dinâmica. Bom, o curso então possui 8 aulas gravadas, mais o material didático, o que somados vão dar aproximadamente entre 6 e 7 horas de curso. Tá? Então, junto com aqueles que compram o curso, eles vão receber as 8 aulas na plataforma e o material didático. O material didático vai servir justamente de apoio, porque no decorrer das aulas eu vou expô-lo com os exemplos e farei também alguns outros acréscimos verbais, tá bom? Então é disso que se trata o meu curso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar dessa experiência, tá? Um abraço e até a próxima.